Celebramos hoje o 37º aniversário do Instituto Politécnico de Castelo Branco, que se cumpriu no passado dia 28 de outubro. É uma honra poder partilhar com todos este momento nobre da vida da instituição. Em primeiro lugar, porque queremos, e é nosso dever, reconhecer e agradecer a todos os que contribuem e contribuíram para esta infindável e estimulante caminhada que é construir o Instituto Politécnico de Castelo Branco. Por outro lado, porque no âmbito dos princípios e dos valores que informam a missão da instituição, queremos publicamente reconhecer o mérito e a dedicação dos que nela se têm distinguido. Além disso, porque queremos fazer um balanço da atividade da instituição e refletir sobre os desafios que se perspectivam. Numa das minhas primeiras intervenções públicas como Presidente do IPCB, em 28 de outubro de 2009, no aniversário da instituição, tive a oportunidade de afirmar o seguinte: as comemorações do aniversário do IPCB ocorrem numa altura ainda caracterizada pela crise financeira mundial, de consequências imprevisíveis, pelas diversas mudanças que ocorreram no ensino superior em Portugal, de que se destaca a publicação do regime jurídico das instituições de ensino superior, da publicação do Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico, a publicação do regime jurídico do título de especialista, a fixação dos princípios gerais de avaliação e acreditação das instituições de ensino superior e respectivos ciclos de estudos, regras às quais nos temos ainda a adaptar. Mas caracteriza-se também pela existência do novo Governo da República, o 18º Governo Constitucional, empossado no passado dia 26 e, portanto, com apenas 2 dias de vida. Isto em outubro de 2009. Dizia eu na altura, estamos ainda em período de adaptação a todos estes fatores, numa altura em que a sociedade tem as maiores expectativas em relação às instituições de ensino superior, porque delas são esperados sinais de esperança em relação ao futuro. Estávamos em outubro de 2009. Desde essa altura para cá, as instituições de ensino superior têm vivido uma permanente adaptação a diversos fatores, nomeadamente às reduções das dotações do Orçamento de Estado. As dotações do OE para o IPCB foram as que se vislumbram neste diapositivo, onde se salienta uma dotação de 18.652.000 euros em 2010 e 13.568.000 euros em 2012. Tem sido num contexto de austeridade que o IPCB tem desenvolvido nos últimos 8 anos as suas atividades de ensino, de investigação, de prestação de serviços à comunidade, com cortes demasiado elevados que chegaram a atingir valores superiores a 5 milhões de euros anuais, comparativamente com os valores de 2010. Em igual período, também as receitas próprias da instituição sofreram uma redução acentuada, devido à diminuição das solicitações para a prestação de serviços especializados por parte dos parceiros com que habitualmente trabalhamos, câmaras municipais, empresas, associações, também eles afetados pela crise. Para se ter uma ideia da exiguidade das dotações do Orçamento de Estado, veja-se que apenas cobrem 80% das despesas com pessoal. Portanto, o Orçamento de Estado não é suficiente para pagarmos salários. Não tem sido suficiente nestes últimos anos. Tem sido prática corrente em todas as instituições canalizar receitas próprias para pagar salários, quando deveriam ser aplicadas para aumentar a capacidade de investimento da instituição, nomeadamente na melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem. Alguns, perante a repetição sistemática desta realidade, perguntam-se por que não recorrem as instituições de ensino superior ao aumento da receita própria através do aumento do valor da propina. Nas circunstâncias em que ainda vivem os agregados familiares, de onde são provenientes os nossos alunos, creio não ter havido espaço para se proceder ao aumento de propinas, que se mantém em 840 euros no IPCB desde 2011. De salientar ainda que, decorrente de algumas alterações legislativas recentes, tem-se verificado um aumento bastante significativo nas despesas das instituições de ensino superior. O aumento do salário mínimo, o aumento do subsídio de alimentação, o reposicionamento remuneratório dos docentes com o título de agregado, o aumento dos custos com a publicação de atos em Diário da República e os encargos decorrentes da alteração do regime transitório do ECDESP tiveram um impacto bastante significativo nas despesas das instituições. Os institutos politécnicos, tal como as universidades, assinaram em julho de 2016 um contrato com o Governo onde ficou determinado que todos os encargos decorrentes de alterações legislativas seriam integralmente cobertas pelo Orçamento de Estado. Isso não está a acontecer. Os custos decorrentes destas alterações legislativas estão a ser suportados pelas instituições
não estando a ser respeitado o que foi acordado e assinado com o Governo. Perguntamos então, perante tanta austeridade, como foi possível as instituições de ensino superior cumprirem a sua missão num quadro orçamental tão desfavorável. No IPCB há vários fatores, irei enumerar alguns, outros haverá. Há a salientar, em primeiro lugar, a compreensão, a capacidade de adaptação e a dedicação dos docentes e dos funcionários às medidas de contenção que foi necessário implementar. Muitos deram mais do que aquilo que se exigia, o que foi determinante para que, mesmo numa situação difícil, se continuasse a consolidar a nossa instituição. Refiro-me ao facto de uma parte significativa do corpo docente ter assegurado uma carga horária muito superior ao obrigatório. Refiro-me também ao esforço feito na qualificação do corpo docente. Verificou-se nos últimos anos uma evolução bastante significativa na qualificação do corpo docente do IPCB. Em 2009, o IPCB tinha 24% do seu corpo docente a tempo inteiro doutorado. Em outubro de 2017, essa percentagem chegou aos 70%, como se pode verificar. E é justo salientar esta evolução, porque apesar de algum apoio por parte da instituição, uma parte significativa dos docentes do IPCB concluiu os seus programas de doutoramento, mantendo grande parte das atividades letivas de investigação e de extensão à comunidade. Em segundo lugar, há a salientar a capacidade demonstrada pelo IPCB na captação de jovens para aqui fazerem a sua formação. Desde 2013, que o IPCB tem aumentado, ano após ano, o número global de alunos que entram na instituição pela primeira vez. Este ano, tivemos mais candidatos que vagas a nível nacional, mas é reconfortante verificar que, mesmo nos anos em que houve oscilações e em que houve menos candidatos do que vagas a nível nacional, o IPCB conseguiu aumentar o número de alunos que ingressou na instituição pela primeira vez. Este ano, finalizadas todas as matrículas, o que se espera que aconteça muito brevemente, prevê-se que entrem no IPCB mais de 1.400 novos alunos. O IPCB tem conseguido atrair jovens de várias partes do mundo, fruto do prestígio e da qualidade que é reconhecida à instituição. Estudam neste momento no IPCB jovens de todos os distritos de Portugal, continental e ilhas, de 38 países, de 4 continentes. Temos alunos da Europa, da África, da Ásia, da América. Só não temos alunos da Oceania. Eu atrever-me a dizer, por enquanto. Iniciámos este ano, em parceria com o Instituto Politécnico de Macau, a lecionação conjunta da licenciatura em Ensino da Língua Chinesa como Língua Estrangeira, tendo recebido 21 alunos que aqui vêm a frequentar o segundo ano do curso. A partir do próximo ano, receberemos também os alunos do segundo ano da licenciatura em Português, que se iniciou no presente ano letivo no Instituto Politécnico de Macau. O IPCB, através da Escola Superior de Educação, passará a receber anualmente, a partir de 2018-2019, entre 50 a 60 alunos provenientes do Instituto Politécnico de Macau. Prevê-se que a partir de 2021 estudem na ESE pelo menos 240 alunos da região administrativa especial de Macau da República Popular da China. Foi uma parceria que demorou anos a preparar, mas que foi possível operacionalizar no presente ano letivo. Em 21 de setembro passado, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, CISP, formalizou um protocolo de cooperação com o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior da Região Administrativa Especial de Macau, que irá possibilitar a recepção de mais estudantes macaenses nos politécnicos portugueses. O acordo prevê que os resultados do exame unificado, utilizado para acesso às instituições de ensino superior de Macau, sirvam também para acesso aos politécnicos portugueses. Para além de aumentar a probabilidade de recebermos mais alunos de Macau, é de salientar a importância que este protocolo pode vir a ter, em termos sociais e económicos, considerando o interesse crescente da China no nosso país. Recordo que Portugal foi o país da União Europeia onde o investimento chinês teve mais peso entre 2011 e 2015. Estamos também a trabalhar em parceria com a Câmara Municipal de Bissau, no sentido de formalizarmos um protocolo que tem por objetivo a vinda de alunos da Guiné-Bissau para o IPCB já no próximo ano letivo. Esperamos receber no IPCB durante o mês de novembro o Sr. Presidente da Câmara de Bissau para a formalização do protocolo. Em termos nacionais, continuamos a descentralizar a nossa oferta formativa. Já tínhamos aberto cursos no Fundão, iniciámos este ano o funcionamento do curso técnico superprofissional em Proteção Civil no aeródromo de Ponte Sor, numa parceria com a Câmara Municipal daquela cidade. Iniciámos também este ano letivo uma experiência inovadora. O curso de Licenciatura em Engenharia Industrial da Escola Superior de Tecnologia funciona em grande parte na Saltejo. Estamos plenamente convictos que os principais objetivos do curso, que passam por adquirir competências de banda larga
em âmbitos tão diversos como os da manutenção, gestão e controle da qualidade, automação e robótica, construção mecânica, tecnologias energéticas, aspectos ambientais, processos de fabrico e organização dos sistemas produtivos, assim como as áreas de organização e gestão, serão plenamente alcançados e as competências mais facilmente adquiridas. O IPCB é a única fonte de atração de jovens para a nossa região, que é globalmente uma região envelhecida. A atração de jovens e a criação de emprego são os únicos mecanismos capazes de travar o despovoamento do interior. O IPCB, apesar das contínuas reduções do orçamento ao longo destes anos, tem feito o que lhe compete, que é atrair jovens para aqui fazerem a sua formação superior e reforçarem a sua qualificação. Falta ao poder político proporcionar condições para a criação de emprego qualificado na nossa região, de modo a fixar os jovens que escolham o IPCB para aqui fazer a sua formação. Salientar também o facto de o número de estudantes internacionais ter vindo a aumentar de ano para ano. Foi uma estratégia que iniciámos há algum tempo e que já produz resultados bastante satisfatórios. Temos apostado na captação de alunos de várias partes do mundo, como já referi, mas estamos este ano a deparar com uma situação para a qual fomos alertados pelos próprios candidatos e que está a dificultar a sua vinda para o IPCB, que é a dificuldade ou até mesmo a recusa que se está a verificar das entidades competentes, consulados e embaixadas, em emitirem os vistos para que os alunos possam viajar para Portugal. Está a acontecer com Cabo Verde, está a acontecer com o Brasil, está a acontecer com Moçambique. A exigência que as embaixadas estão a fazer, no sentido de os alunos terem que fazer prova de que dispõem de pelo menos 550 euros mensais para viverem em Portugal, poderá justificar-se para cidades de grande dimensão, mas seguramente que é uma realidade desajustada para a realidade de Castelo Branco. Um aluno vive em Castelo Branco com um montante inferior àquele que está a ser exigido. Esta situação é inaceitável. Uma questão administrativa que poderá ter a sua razão de ser, mas que no caso de Castelo Branco não é razoável, está a pôr em causa a qualificação dos jovens de outros países que nos procuram. Outro fator que considero importante são as colaborações que sempre mantivemos com parceiros variados, como as câmaras municipais, como as associações e como as empresas. Foi com base nessas parcerias que foi possível construir o bloco pedagógico da Escola Superior de Artes Aplicadas, com o apoio da Câmara Municipal de Castelo Branco, na altura presidida pelo Sr. Comendador Joaquim Mourão, que assegurou a contrapartida nacional. Foi também com base numa parceria que foi possível construir o Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior, com o forte apoio da Câmara Municipal do Fundão, e contamos com o empenhamento do seu Presidente, Dr. Paulo Fernandes. Foram as parcerias com 9 das 11 câmaras municipais do Distrito que permitiram formalizar a atribuição de bolsas aos alunos desses concelhos que venham a escolher o IPCB para estudar, promovendo assim a fixação de jovens e a coesão territorial. Foi a parceria com a Associação Empresarial da Beira Baixa que conduziu à elaboração de um estudo sobre o impacto do IPCB na competitividade e desenvolvimento regional, cuja apresentação contou com a presença do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Foram as parcerias, inicialmente com o BES e nos últimos 4 anos com o Banco Santander Tota, que nos permitem renovar e adquirir algum equipamento fundamental para o desenvolvimento da investigação e para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. Foram as parcerias com a Celtege e com a Delta que nos permitiram criar, numa iniciativa inédita, uma equipa de futebol de 11 que disputa o Campeonato Distrital de Séniores e constituída exclusivamente por alunos do IPCB. Estes são apenas alguns dos exemplos, muitos outros poderiam ser relatados. Em quarto lugar, saliento a capacidade dos docentes do IPCB nas candidaturas a projetos. Temos neste momento projetos em curso no valor de 3.386.000 euros. De referir que na última candidatura aos projetos ao Programa Operativo de Cooperação Transfronteiriço Espanha-Portugal, mais conhecido por POCTEP, não houve nenhuma instituição de ensino superior da região centro, entre universidades e politécnicos, com mais projetos aprovados que o IPCB. Em quinto lugar, saliento o papel da comunicação social, que nos tem ajudado a chegar mais longe através da divulgação da instituição e das suas principais iniciativas. Em sexto lugar, saliento o reconhecimento público da nossa instituição. O IPCB é uma instituição respeitada, consolidada, um ator social, cultural e económico da maior relevância para o desenvolvimento da região. Isso mesmo tem sido reconhecido pelas várias autoridades e responsáveis políticos. O IPCB teve a honra de receber durante este período o Sr. Presidente da República, o Primeiro-Ministro do 19º Governo Constitucional, mais de 2 dezenas de visitas de ministros e de secretários de Estado, de vários governos constitucionais e de vários quadrantes políticos. Fizemos-o sempre que consideramos que tal era vantajoso para a instituição, independentemente da concordância ou discordância de outros atores locais. Uma instituição de ensino superior
caracteriza-se pela liberdade de pensamento e pela sua autonomia. E essa é uma das características que tem contribuído para que o IPCB seja um referencial de confiança para os cidadãos. O IPCB tem sido sempre gerido pelos seus órgãos e de dentro para fora. Tenho a certeza que assim vai continuar. Relembro também que foi o convite do IPCB que pela primeira vez um Presidente da República de outro país visitou Castelo Branco. Refiro-me ao Presidente da República de Cabo Verde, que esteve na nossa cidade em maio de 2016. Estes foram apenas alguns dos fatores que contribuíram na minha perspectiva para o reforço e para a consolidação da instituição num período considerado como um dos mais difíceis da nossa história democrática. Aproveito também o momento, porque entendo que o devo fazer, para vos falar de uma situação que foi tornada pública no passado mês de setembro, em que vieram a público notícias que lançaram a suspeição sobre a forma como há uns tempos atrás foram alcançadas ou foram obtidas algumas licenciaturas, precisamente da escola onde nos encontramos, da Escola Superior Agrária na área da Proteção Civil. Quero transmitir-vos que fomos confrontados e surpreendidos no dia 14 de setembro, com notícias de órgãos de comunicação social. Solicitámos de imediato e com caráter de urgência, foi o IPCB que o fez, foi o Presidente do IPCB que o fez, a intervenção da Inspeção-Geral de Educação e Ciência com vista ao total apuramento dos factos. Dessa decisão dei conhecimento ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior nesse dia à tarde, que o Sr. Ministro estava em reunião no Porto, transmiti ao Sr. Presidente do Conselho Geral e posso-vos dizer que passado 3 dias, porque entretanto meteu-se o fim de semana, passado 3 dias o inspetor instalou-se na Escola Superior Agrária, nos dias 19, 20 e 21 de setembro, a recolher informação e, portanto, aguardamos que nos seja enviado o relatório com as conclusões relativamente a esse processo. E quero também garantir-vos que, naquilo que depender do IPCB, nada ficará por esclarecer. Nós, não apenas o Presidente, toda a instituição, todos nós queremos que tudo fique devidamente clarificado e tudo devidamente esclarecido. Aproveito também o momento para me dirigir a toda a comunidade académica e a todos os nossos parceiros. Este será, quase com toda a certeza, o meu último discurso de aniversário como Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Portanto, dentro de pouco tempo será aberto um processo eleitoral, ao qual não me poderei recandidatar por já ter cumprido os 2 mandatos que a lei prevê, e eu conto apresentar na próxima reunião do Conselho Geral, que decorrerá em novembro, uma proposta de calendário eleitoral. Mas quero aproveitar a ocasião para saudar os 2 candidatos que já publicamente manifestaram e se disponibilizaram para servir o IPCB ao mais alto nível, o professor Walter Lemos e o professor António Fernandes. O aparecimento de várias candidaturas é um sinal de vitalidade da instituição. Precisamos de bons programas de ação, precisamos de candidatos com capacidade para operacionalizar e implementar as medidas necessárias ao desenvolvimento e ao reforço da consolidação do IPCB, sejam elas medidas de continuidade ou medidas resultantes de novas orientações. Tenho a certeza que todo o processo irá decorrer com maior elevação e dignidade e que a instituição, que completa 37 anos hoje, ou melhor, no passado sábado, mas que estamos hoje a assinalar, terá seguramente a maturidade suficiente para fazer a melhor escolha. Os desafios que se colocam são variados. Em primeiro lugar, é necessário resolver o problema de subfinanciamento crónico das instituições de ensino superior, que tem gerado dificuldades estruturais no funcionamento do IPCB e na concretização da estratégia institucional. Por outro lado, a captação de alunos deverá constituir sempre um desafio permanente. Tanto mais que se prevê uma quebra da procura a partir de 2019 até 2030. As projeções demográficas não nos são favoráveis. Prevê-se que a partir de 2019 até 2030 se verifique uma quebra de 2,4% ao ano dos alunos que vão ingressar nos politécnicos e nas universidades. É um valor muito elevado e é evidente que as primeiras instituições que irão sentir este decréscimo serão as instituições do interior. A qualificação do corpo docente, apesar do esforço tremendo que foi feito nestes anos, é outro desafio constante. A qualificação do corpo docente será sempre uma garantia da qualidade das atividades da instituição a todos os níveis. Para além destes desafios, temos outro que é transversal e que deve estar sempre presente numa instituição de ensino superior, que é a capacidade de nos repensarmos diariamente. E aqui refiro-me essencialmente a 2 aspectos. Por um lado, a racionalidade científica e pedagógica dos nossos cursos, da disponibilização da nossa oferta formativa. Devemos ter sempre a preocupação de disponibilizar cursos que se adequem àquilo que a sociedade necessita. As competências para as quais visa preparar a adequação do corpo docente,
que eu quero dizer é que o IPCB deve manter a preocupação de promover cursos que respondam às necessidades e resistir à tentação de promover cursos que pretendam resolver problemas internos da instituição. Não será nunca uma boa estratégia. O outro desafio, transversal também, tem a ver com a necessidade de aprofundarmos a reflexão sobre a reorganização da nossa instituição. Do ponto de vista das escolas, do ponto de vista da investigação, do ponto de vista da formação pós-graduada, do ponto de vista dos serviços e das estruturas da instituição, para que, de acordo com a realidade atual e perante os desafios que são conhecidos, podermos simplificar e melhorar a estrutura institucional que dá suporte àquilo que fazemos. Esta reflexão já se iniciou há mais de 2 anos, com um conjunto de reuniões de trabalho entre a Presidência e os presidentes dos conselhos técnico-científicos das várias escolas do IPCB e também com sessões em várias escolas. Disse-o desde o início e aproveito a oportunidade para repetir. Nunca houve nenhum modelo pré-determinado para incitarmos a reflexão sobre a reorganização. Nem nunca houve nenhuma tentação de impor, fosse o que fosse, com base em critérios economicistas. Não é disso que se trata. Trata-se de adequar a nossa instituição no sentido de melhorar o seu desempenho, de reforçar a consistência científica e de a tornar mais ágil no processo de decisão e na capacidade de responder aos desafios. É um processo em que todos devem participar de mente aberta a novas soluções. A realidade mudou. Ninguém compreenderia que, identificadas as necessidades de proceder a uma reorganização orgânica e funcional, em nome de um bem maior que nos agrega, que será sempre o Instituto Politécnico Castelo Branco, hesitássemos na implementação das medidas necessárias à concretização de tal objetivo. É necessário dar continuidade ao trabalho iniciado com um amplo envolvimento de todos, professores, funcionários, estudantes, parceiros, sejam eles individuais ou coletivos. É esse convite que vos deixo. Parabéns a todos, viva o IPCB!